Eu tinha até muito preconceito do meio evangélico, né? Quando eu tive a Lívia, eu entrei num processo de depressão profunda. Só que quando a Lívia completou 3 meses, eu já tava assim, emocionalmente. E aí eu tentei me suicidar. Fala, gente! Mais um Tete a Tete com a Pri começando, mais uma quarta-feira abençoadíssima aqui pra nós. Que alegria receber você. E deixa eu te falar uma coisa, já tá inscrito no canal? Já curtiu esse vídeo? Já mandou pra alguém? Porque assim, ó, as coisas que a gente recebe não pode parar em você, tem que transbordar em alguém. Então manda pra alguém aí, edifica a vida de alguém também. E, gente, vamos pro episódio de hoje, que é o que interessa. Eu não vou ficar com delongas aqui. Eu queria que você desse boas-vindas à pastora Maria Gabriela. Bem-vinda! Obrigada, Pri, pela oportunidade, pelo convite. Eu amei poder estar aqui com você nesse tempo de mesa. Amei ter esse espaço aqui e tô bem animada. Eu também tô. Gente, pra quem não sabe, a pastora Maria Gabriela é lá de Biguaçu, da Mais de Cristo Biguaçu. E assim, a gente teve pouco contato, né? Tipo assim, foi um oi, uma apresentação, e aí foi indo. Aí começamos a nos seguir no Instagram, eu comecei a acompanhar ela pelo Instagram e tudo mais. Aí surgiu um convite inesperado, assim. Foi pessoalmente ou foi... Não, foi pelo Instagram. O convite foi pelo Instagram. A gente se viu, acho que uma vez numa pregação lá na igreja. Foi umas 2 vezes que eu lembro de ti. E aí você foi visitar lá e a amiga da pastora Letícia, ela apresentou. No aniversário dela, e depois teve foi a primeira vez. Isso. Aí depois teve mais uma vez que a gente foi ministrar lá. E aí a gente se conheceu de novo. E aí, cara, foi uma loucura. Eu sei que essa mulher foi responsável de todos os demais episódios do mês de maio. Eu quero te agradecer, pastora, por ser essa pessoa de conexões, essa pessoa de propósito, assim que eu te vejo. E é tão gostoso poder acompanhar você pelo Instagram, mesmo de longe, e ser edificada pela sua vida através das suas redes. Queria te agradecer por isso. Imagina, obrigada, fico muito feliz, porque como pastora, nosso coração como pastora é querer ver as nossas ovelhas indo, né? E saber que esses episódios, eles foram edificantes, eles foram importantes, eu fiquei assim, coração quentinho, muito feliz. Que alegria. Pastora, gostaria que você se apresentasse um pouquinho pra gente, o que você faz, a sua família, conta pra gente. Então, eu sou Maria Gabriela, né? Sou pastora na Mais de Cristo. A gente foi recém-ordenados, assim, a gente ainda tá... Eu digo que, assim, às vezes na igreja a pessoa fala, oi, pastora. Às vezes eu olho pra trás e eu digo, meu Deus, tá falando com quem? Ai, comigo. Porque o título, ele veio, mas na verdade a essência é a mesma, né? A gente não precisa ainda de um título pra... exercer. Isso, já era algo que a gente vinha fazendo há muito tempo. Eu sou casada com o pastor Ismael, a gente tá junto aí, vai fazer 13 anos. Temos 2 filhos, a Lívia e o Davi. A Lívia tem 10, o Davi tem 2. Assim, as paixões da minha vida. A minha primeira formação, eu sou pedagoga. Então, me formei em pedagogia. Eu dei aula durante 10 anos e já faz alguns anos, assim, desde a pandemia, o Senhor, ele tem me transicionado, assim, a questão do propósito. Quando a gente vai entendendo o nosso propósito em Deus, a gente vai transicionando. Então, nesse meio tempo, eu fiz uma formação de psicanálise. Então, hoje eu atuo como psicanalista e sou pastora ali, líder junto com a pastora Letícia no Ministério de Mulheres, estamos aí. Ai, que delícia ouvir tudo isso, que alegria poder ver como o Senhor ele vai nos direcionando, porque de fato, uma coisa que eu amo na Mais de Cristo é exatamente isso. A Mais de Cristo, ela não ordena pastores, não é uma posição que vai de escadinha, não. Ele ordena aquilo que você já faz, ele reconhece aquilo que você já faz. Então, é isso mesmo, tipo assim, e isso não quer dizer que ela vai deixar de ser uma diaconisa, uma evangelista, uma presbítera, não, é uma coisa que vai ser para sempre. Só tem um cargo a mais, uma posição a mais que é muito séria, né? Mas que traz esse acalento. É tão gostoso ser pastor, né? É uma responsabilidade. É difícil, mas é gostoso. Eu digo assim que é recompensador, né? A Alana que passou por aqui pelo teu episódio, vê de onde Deus tirou ela. Uau. Então a gente eu digo assim, né? Deus ele vai presenteando, né? A gente ao longo da nossa caminhada. Então, durante muitas vezes, assim, elas falavam, ai, você é minha pastora. Eu dizia, não, quando eu ainda não era, né? Eu dizia, não sou nem a tua líder, eu só sou alguém que tá aqui do teu lado. Então, o reconhecimento veio vindo, e quando vê, a gente já tava aí, mas é isso aí. Ai, que delícia. Nossa vida é dele, né, agora. Verdade. E você falando disso, agora eu lembrei quando foi o primeiro convite, foi na tua ordenação, eu acho.
Será que Que eu foi? fui te dar parabéns e não sei o que, achei Pode isso incrível. ser, Eu disse assim, a gente pode precisa ser. falar sobre isso. Pode ser, E agora a pode gente tá ser. falando sobre E isso. sabe que eu nunca me imaginei pastora? Nunca Ai, na que minha legal, vida. eu também não. Nunca, 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 nunca. Porque eu não nasci em um lar evangélico, não nasci num lar cristão. Eu sou a primeira pessoa da minha família ali A se converter. a me converter. Eu tenho um Uau. primo que ele se converteu também. Hoje ele é diácono, ele mora em São Paulo, mas assim, algo muito distante. Mas ali do meu núcleo familiar, eu sou a única convertida ainda. Ainda, Porque perfeito. eu creio que a minha família, a minha casa, meus pais, meus irmãos, eles vão conhecer ao Senhor. Cristo, amém. Então, assim, de onde eu vim e olhar hoje, né, onde eu tô, só Deus. Não tem outra Não explicação. tem outra resposta pra isso. Não E tem. é tão interessante tu falar isso, porque tu não veio de um lar cristão e disse assim, eu nunca me imaginei. E eu vim de uma família pastoral. Não só de pai e mãe, mas de avós também. Então, tipo, já tinha um legado ali, só que eu negava até o último, eu fugia até o último, e aí acabei me apaixonando pelo pastor. Daí, ai, não acredito. Tanta gente pra se apaixonar. Poxa vida, gente, não é possível. Então, a gente vê que o Espírito Santo, ele vai nos direcionando para aquilo que ele tem, não tem jeito. Você pode até tentar fugir, tentar fazer seus planos, mas quando Deus tem algo contigo, acontece, né? E é muito legal porque, ao contrário, né? Eu não tinha promessa para isso, nunca tinha ouvido falar. Na verdade, eu tinha até muito preconceito do meio evangélico, né? Para mim, o meio evangélico era calça saia no comprida, pé. calça não pode, cabelão comprido, não pode fazer os dogmas. isso. E então eu tinha, assim, nossa, eu era muito preconceituosa. E aí, quando eu tinha ali... pastor. Deus sabe o que faz, né? Eu imagino, né? Quem me ouvia lá atrás falando, olha ali, olha onde é que ela tá. A crente passando. Mas eu conheci o meu marido, eu acho que eu tinha 18 para 19 anos, eu saí de um relacionamento que me machucou muito. Eu saí assim, abaladíssima. E aí, o que aconteceu? Saí uma noite, assim, com uma amiga, ela falou, vamos dar uma volta. Eu fui dar uma volta com ela, despretensiosa. E eu conheci um menino ali, era tipo um barzinho. E conversando, papo vai, papo vem e tal, né? E eu falei assim pra ele, qual que é o teu signo? Daí ele falou, olha só, gente, olha essa história. Daí ele falou assim, eu não acredito em signo. Daí eu falei, mas por quê? Daí ele disse, porque eu sou desviado. Olha só. Só que, pastor, eu nunca tinha ouvido falar esse termo. Quando ele falou desviado, eu pensei, será que ele era... drogado? Não, desviado, viado, sabe? Essa sim, outra... Sim, outra, né, gente? Coisa. Mistério. Daí eu falei, tá, me fala mais, desviado, o que é isso? Ele falou, não, eu era da igreja, eu era da igreja, minha família toda da igreja. E ele começou a falar e aquilo ali começou a me encher, assim, de um... Não sei, aquilo ali me tocou de alguma forma. E apesar de não ser evangélica, eu sempre tive um relacionamento muito profundo com Deus. Então, assim, eu era católica, então eu frequentava missa, grupo de jovens, eu era engajada, né? Porque eu sentia que Deus, ele tinha algo especial pra mim. Eu não sabia como, mas eu tinha um relacionamento com ele. Então, quando ele falou a história dele, que ele era da igreja, aquilo ali, meu olho brilhou de alguma forma, né? Mas nunca imaginei. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, daí minha mãe falou, e aí, como é que foi, filha? Eu falei, conheci um menino que ele era desviado da igreja, e essa palavra ficou, esse desviado, sabe? Que interessante, e eu fiquei pensando, cara... por que será que ele saiu dos caminhos do Senhor, né? Porque ele falou com tanta paixão, e aquilo eu me peguei pensando. Resumo da ópera, casei com ele, né? A gente casou, tivemos a nossa primeira filha, e quando eu tive a Lívia, eu entrei num processo de depressão profunda. Meu Deus. Foi muito profundo. Pós-parto? Pós-parto. Na verdade, assim, eu me mudei. Quando eu tive ela, eu me mudei numa terça-feira, na sexta-feira eu já ganhei ela. Então, eu me mudei de cidade, foi assim, uma mudança muito... brusca. Isso, eu não estava preparada, sabe? Recém-casada nesse relacionamento. Sem rede de apoio, porque daí primeiro filho, né? Zero, não, rede de apoio zero. E aí eu me vi realmente numa situação muito difícil. E na época, eu nem sei, né? Eu acho que tem ainda, não sei. Tinha TV por assinatura e tal. E tinha uns canais assim, eu acho que era a Rede Vida, que tem assim... também não sei muito. Mas passava assim cultos da Igreja Lagoinha, tinha assim de vez em quando alguma coisa, louvor. E vira e mexe eu colocava lá. E eu era
alimentada de alguma forma, né? E aquilo ali me trazia um refrigério. Só que quando a Lívia completou 3 meses, eu já estava assim, emocionalmente. E aí eu tentei me suicidar. Meu Deus. Eu coloquei ela no sofá da sala e a dor assim que eu carregava no meu no meu peito, assim, era uma dor, era algo tão profundo que viver pra mim não tinha mais assim sentido. Porque eu dizia, meu Deus, é só dor, é só sofrimento, eu não consigo sair desse lugar. Mas eu fiz uma oração. Eu disse assim, Senhor, eu ouvi aí dizer, né, nessa TV, que o Senhor nos encontraria até no vale da sombra da morte. E é onde eu tô. Então, se o Senhor tem algo pra mim, eu tô indo pra esse lugar. Me tira de lá. E eu tomei uma cartela de remédios Meu Deus. Eu sei que em pouco tempo meu marido chegou e tal. Estou aqui pra honra e glória do Senhor, né? E ali eu tenho a convicção de que Deus começou algo na minha vida. Né? Através dessa oração. Pra te encontrar. Eu falei, Senhor, me encontra. E aí eu sei que algumas semanas depois eu estava assim numa reunião familiar, numa casa de 2 andares. Eu me senti atraída, pastora, para ir para o 2º andar dessa casa. E ali eu entrei no banheiro. Quando eu entrei, eu ouvi Deus falando comigo. Aleluia. Foi algo audível. Não foi assim, sabe? Não foi uma visão, não foi um sentimento. Eu ouvi Deus falando e Deus disse assim, você é minha filha, você foi chamada e escolhida por mim. Naquele momento, assim, eu sei que o Senhor já tinha me tirado do vale da sombra da morte, mas naquele momento eu tive assim, um encontro face a face com a paternidade de Deus. Uau. E Ele me chamou exatamente de filha, que era a área que eu precisava. Ele sabia a minha necessidade. E ali foi muito legal porque eu desci e aí eu falei pro meu marido, né? Ai, Deus falou comigo. Ele falou, tá doida? Como que Deus vai falar contigo nesse ambiente? Pode ver que colocaram alguma coisa na tua bebida. Olha. E assim, eu nem tinha bebido, enfim, sabe? E ele muito incrédulo. Então, a minha caminhada com o Senhor começou, de fato, com o encontro face a face com Deus. Ninguém precisou pregar e falar, você precisa se converter. Foi por amor. Foi um desejo do teu coração por ele. Só que nesse meio do caminho ele ainda era desviado. Eita. Só que o meu marido, desde que eu conheci ele, pastor, eu ouvi assim, ó. O Ismael tem promessa, porque ele era um pregador da palavra, né? Ele tinha, a família dele é uma família, eles são de uma igreja bem tradicional, assim, da presbiteriana, então questão de usos e costumes, eles levam muito a sério, né? O vô dele era um grande evangelista, assim, um homem de Deus, a avó dele também materna, da igreja Deus é Amor, aquela coisa da oração, sim, sabe? Muito forte, eles tinham muito forte, né? Eles têm esses princípios muito fortes. E eles falavam assim, olha, o Ismael, ele tem promessa. Só que eu não via, eu chegava em casa, eu não entendia que promessa era essa. Porque eu via um marido totalmente fora, sim, né? Sim. E eu não entendia. E não ali, tinha os olhos da fé ainda também, né? Era uma bebezinha, né? Claro. Mas ali eu disse, não, eu e a minha casa, a gente vai servir a Deus, eu vou, sabe? E ali eu comecei no meu processo de conversão, ganhar ele para Jesus. Então, assim, foi difícil, foi suado, né? Porque quando Deus tem promessa, o inimigo ele vai se levantar, né? Então ele se levantou muitas vezes assim contra, mas aí deu um ano e meio, a gente tava na igreja e olha só que interessante. Ele resistia ir no culto comigo, pastor, eu ia sozinha. Eu acredito. Eu uma pegava, mulher que se posicionou. E era assim 1 hora da minha casa, porque onde eu morava não tinha igreja. Eu morava na Praia de Palmas, eu congregava aqui no Jardim Atlântico. Meu Deus, muito no Estreito, longe. assim. Então, assim, mas eu ia e não tinha nada que me parava. Nada. Eu queria Jesus, né? Era assim. Então, foi assim, uma paixão, né? E aí... Só uma pessoa apaixonada faz isso. Só. 1 hora de viagem é só uma pessoa apaixonada. Início de relacionamento é mais ou menos isso, né? Não, faz tudo pra ver a pessoa, tá com saudade. É isso. Não, e eu sentia até o friozinho na barriga. Chegando na igreja, eu falava, meu Deus, eu tô chegando, eu vou me encontrar com Jesus, ele tá ali me esperando. Que delícia. E aí, numa quarta-feira à noite, tinha culto de oração. E eu falei, vamos. Ele falou, vamos. E aí, eu não sabia quem estaria lá. Sim. E era um casal de profetas canadenses. Nossa. Então, assim, muito aleatório. Sim.
né? E eles falavam inglês e tinha tradução simultânea. Então, quando a gente chegou na igreja, ele sentou no último banco da igreja comigo. Que a gente já tinha chegado atrasado, imagina, né? Esse rolê todo, bebezinho, né? Ele sentou no último banco. Eis que esse profeta, ele diz Ismael. Ismael. Daí é aquele momento que a gente faz assim, né? Meu Deus, cadê o outro? Não deve ser o meu. Mas ele entregou uma palavra muito pontual na vida dele, né? Que Deus tinha um propósito na vida dele, que o Senhor usaria a vida dele para ensinar outras pessoas, porque o meu marido, ele tem assim um dom de mestre, ele é muito douto na palavra, ele é muito conhecedor. Eu digo que quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu pergunta pra ele. Nem eu Google, eu falo, amor, tá? E aí, eu também, meu marido, ele é enciclopédia ambulante, eu falo isso. Gente, eu nunca vi alguém tão pronto, tipo assim, fala um assunto aleatório, ele sabe. Eu digo, gente, que momento que ele estuda, porque só pode ser no Mas banheiro. Eu acho que é dom. Eu tô brincando, sim, com certeza. Porque algo tem que fresco. ter. Não, é com certeza um dom. Que daí lê, parece que as palavras saltam, né? Tu entende, né? É louco. E ele tem isso. E aí, naquele momento, ele foi muito tocado, né? Porque ali era inegável o compromisso que o Senhor tinha com a vida dele. E ali ele foi voltando, mas assim, foi uma luta, foi devagar. Aí nós entramos numa escola missionária. Aí eu só queria Jesus, né? Dia e noite, noite e dia. Aí eu fiz aí o seminário, bem novinha, assim, na fé. Fiz o seminário, a gente foi enviado para alguns lugares, assim, do Brasil como missionários. Eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia. Servi lá no norte. A minha filha tinha 2 aninhos quando eu fui. Ela ficou, eu fui. Então, assim, foi... Só que em nenhum momento eu almejei ser pastora, né? Em nenhum momento eu falei, eu quero ser. Foi acontecendo, porque quando a gente vai encontrando a nossa verdadeira identidade nele, é como eu sempre digo assim, o Senhor, ele vai entregando as peças do quebra-cabeça. Se ele entrega tudo de uma vez, a gente se apavora. Meu Deus, como é que eu vou montar? Fica até transtornado, tipo, é muita peça. Muita peça. Então, assim, ele foi entregando pouco a pouco, sabe? A cada passo que a gente dava de fé, o Senhor ia nos conduzindo. Então, quando veio a consagração realmente nesse ano, eu fiquei com bastante medo. Vem um temor, né? Muito, porque não era algo assim que eu desejei, que eu nunca precisei disso para servir ele, nunca, sabe? Desse título, desse peso. Eu continuaria sendo a mesma pessoa com ou sem, né? Mas aprove o Senhor que ele nos escolheu, ele escolheu a nossa família, né? Então, foi muito engraçado, porque quando eu saí do gabinete do pastor, que ele chamou a gente para conversar e tal. Até para poder preparar. Né? Orar, colocar diante de Deus. Eu falei, amor, eu não tô pronta e tal. E ele disse assim, não, tu tá pronta. Porque é um momento que Deus ia assim dele. E aí uma irmã, assim, ó, aleatória, ela me mandou uma mensagem assim, pastora, aleatoriamente, um domingo, 1h da tarde. A irmã Mana, lá da igreja, um beijo. E aí, quando eu vi aquela mensagem, eu entendi que eu não poderia dizer não pro Senhor. Que eu estaria sendo covarde, sabe? Eu estaria negligenciando algo que eu não pedi. Mas ele planejou para mim. E a gente fez um propósito, né? Uma aliança com o Senhor, que a gente gastaria nossa vida falando do nome dele. Porque eu sei de onde ele me tirou. Eu não quero voltar para aquele lugar. E aí Deus, ele vai nos dando autoridade, né? Para falar. E capacitação também. Porque se a gente for esperar tá pronto, a gente nunca vai começar nada. Inclusive, isso foi uma coisa que eu falei, eu acho que antes de começar o tete-a-tete, para todas elas que elas não me conheciam, perguntaram, né? Quando que começou o tete-a-tete? E eu falei, faz 3 anos, mas assim, ó, começou sem estratégia alguma. Eu só comecei porque, tipo assim, meu marido me deu um empurrão e disse assim, você vai começar. Eu vejo um propósito em você tem que começar a colocar aquilo que Deus te deu. E me empurrou. E eu dizia, meu Deus, eu não sou capaz, eu não tenho nada pra entregar pra essas pessoas, não tenho. E eu ainda de aparelhinho, não sei o que, cara, assim, é engraçado, cara de neném, né? Aí, gente, assim, ó, e foi.
Eu comecei a pastorear com 22. Bem novinha. Foi 22 anos. Então, tipo assim, eu entrei e já tava cuidando das mulheres da intercessão, não sei o quê. E elas tudo com 60, 70 anos. Era pra elas estarem me auxiliando. E eu dizia assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não é pra mim isso aqui, era pra ser o contrário. Eu aprendi, e de fato aprendi muito. Porque não é porque você tem um cargo pastoral ou de autoridade, uma posição, que você sabe tudo. E isso Deus me ensinou nesse período. Priscila, você não precisa saber tudo. Você precisa estar disponível para aprender. Por exemplo, você não precisa ter todas as respostas. E um bom líder não é aquele que sabe tudo, é aquele que vai buscar saber. Então, tem horas que eu recebo algumas mensagens, inclusive esses dias, madrugada, alguém me pergunta assim, ô pastora, a Bíblia, ela pode ser usada para tese, não sei o que, na faculdade, porque eu tô fazendo esse curso, E me deu uma dúvida tão grande, eu disse, será? Não sei. Aí, disse assim, só um minutinho que eu já vejo pra você. Aí, nisso, fui lá falar com meu marido, amor, isso pode ser dele, daqui o áudio. Daí foi lá e já gravou o áudio pra ela e explicou. Pronto. Ela foi sanada da dúvida dela, mas não foi por mim, porque eu não sabia. E tá tudo bem não saber. Só que eu me cobrava de uma maneira enorme, dizer assim, como que eu não tenho as respostas? Como que eu não sei tudo? Às vezes vinha uma família com problema e eu não sabia resolver. Porque eu era, meu Deus, recém-casada, tudo acontecendo. Entende? Então, tipo assim, mas o Espírito Santo, ele foi me capacitando. Hoje eu consigo fazer muito mais coisa do que eu fazia. E assim vai. E assim, eu li um livro que mudou todo o meu jeito de olhar para essa questão pastoral, porque a gente vê que é uma dificuldade, sim, é muito difícil, sim, mas é muito recompensador, como já falamos. E o nome desse livro é Privilégio Sagrado. Não, nunca li. Então já procurar, pega aí. Não, maravilhoso, assim, ó, maravilhoso. Privilégio Sagrado. Toda pastora, todo obreiro, né, obreira ali, eu acho que deveria ler isso aí, esposas, principalmente, esposas, mulheres. Porque assim, ó, eu comecei a ver, e eu disse, uau, porque daí eu comecei a ver a história dos meus pais, e aí eu me identifiquei em muitas partes, e foi muito legal. E hoje eu digo assim, ser pastora hoje é um privilégio. É um privilégio. É uma honra muito grande. Eu não falo mais que, não quero, hoje eu mudei minha fala, porque é realmente engraçado como a gente tenta fugir, né, pastora? Muito. É uma coisa doida que... Nossa. Não, eu me lembro uma vez, uns 2 anos atrás, crise, né? Crise existencial, porque acho que todo mundo passa. Sim. E aí, nossa, eu entrei numa crise e eu falei assim, porque quando a gente se deixa levar pelo ambiente também, porque as pessoas vão duvidar. No nosso chamado, as pessoas vão duvidar da nossa capacidade, né? E aí tá a nossa confiança de olhar para Cristo e saber que de mim não tem nada de bom. Então eu falo, gente, se tira Cristo, de mim não sobra nada, né? Nada. Só que eu entrei nessa crise, enfim. João Calvino tem essa frase, né? E aí eu entrei nessa crise e aí eu tava disposta a renunciar tudo. Disse, eu não preciso dessa vida, eu já tô bem com Deus, pra que eu vou ficar pastoreando, cuidando? Na época a gente tinha um GC, eu tive um GC porque eu me mudei recente pra Biguaçu, então na cidade que eu morava tinha um GC enorme, né? E eu falava, gente, eu não preciso ficar auxiliando mulher que não quer compromisso com Deus, eu tenho meu compromisso, sabe? Daí eu entrei naquela assim, né? Ai, crente amador, só quer, tipo assim, aquele remedinho e... Ou 6 horas, né? Tipo, 6 horas por mim, mas... Nossa, e eu comecei a ficar indignada. Sim. Nossa, porque a pessoa chegava pra mim, ai, ora por mim, nanana. E aí o Espírito Santo, tá, mas você já orou? Não, porque a tua oração é mais poderosa. Eu dizia, não, para com isso. Jesus, tipo, terceirizando, né? Isso. E isso aí foi me cansando, e eu falei, não quero mais. E aí a pastora Ali, que teve aqui em outro episódio, a gente tava num GC, Deus tomou ela, pastora. Aleluia. E ela veio assim com ousadia, tá? Ela disse, olha, 3 madrugadas atrás, sei lá, eu tava orando por você, e Deus me falou isso, e você não vai parar. Amém. E aí, pastora, assim, ó, ali eu levantei assim... Uma virada de chave. Me levantei e disse, Senhor, tá bom, amém? Não vou mais dizer não. E aí, semanas seguintes, assim, a gente tinha nosso retiro de mulheres, que a gente faz após o discipulado. E com a graça de Deus, Deus tem dado graça ali para estar acompanhando a pastora Letícia. Eu tô à frente, né, dessa parte da organização. E tem um momento que é muito especial ali dentro do retiro, não vou falar porque só pode. Tudo que acontece no retiro fica no retiro. Perfeito. Mas
o Espírito Santo, ele veio assim, ele me batizou com tanta força, com tanta... Eu digo que foi com violência que eu comecei a gritar, eu disse, Deus, tá bom, eu aceito, eu aceito. E de fato, ali eu entendi que eu não podia mais dizer não pro Senhor, né? E eu sentia o meu coração, assim, eu parecia que eu ia infartar, assim, a sensação que eu tinha. Eu digo, deu, tá bom, Senhor, eu aceito, sabe entendo. assim? E aí, ali foi a minha virada de chave, né? De parar mesmo, porque é até uma forma... isso fala muito sobre a gente, né? Quando a gente olha pra nossa capacidade, a gente vai falhar, a gente vai errar. Mas quando a gente olha para Cristo, quando a gente tira os nossos olhos daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso, né? Então, se eu não sei sanar uma dúvida de uma irmã, de um irmão que eu acompanho, que eu tô ali pastoreando, eu vou pedir ajuda de outro pastor, de outra pastora, né? De um outro obreiro, e dizer, olha... Ter mentores nessa área que te auxiliem nesse crescimento, porque nós estamos em Porque esse é o corpo de Cristo. Perfeito. Ele é plural. O que eu não tenho, a Pri tem. O que a Pri não tem, a outra irmã tem. E assim a gente vai, né? Então, acho que a gente, para ser pastor, para servir a Deus, a gente tem que deixar o ego lá embaixo, né? Deixar o orgulho. O Senhor quebra o orgulho. É difícil, né? Ser humilde como Jesus foi, ser manso, né? E as virtudes dele em nós, né? Sim. E é muito interessante tu falar isso, porque assim, por muito tempo, a comparação, ela veio muito forte sobre o meu ministério, sobre a minha vida. Eu me comparava muito exatamente isso, ao meu marido, que tinha essa questão do dom do ensino, eu olhava o outro e não sei o quê, e eu dizia, meu Deus, eu sou muito pequena. E aí eu fiquei pensando assim, né? Eu me vitimizava, dizia, não é pra mim isso aqui, tal. Aí eu entendi que muitas pessoas me elogiavam em áreas específicas. Só que eu negava aquelas áreas específicas, achava que elas não eram tão importantes quanto os outros dons. Mas em 1 Coríntios, se eu não me engano, ou 2 Coríntios, nunca sei se é 1º ou 2º, eu sempre tenho esse problema, viu? É tudo bem, sou um pouco perdida nisso. Por isso nisso. que a gente tem um marido douto na palavra. Exato, meu marido vai dizer. Mas acho que 1 Coríntios 12 fala sobre os dons espirituais. E ele vai falando vários dons espirituais, não é um. E ali no texto ele diz assim, e ele dá a quem ele quer, do jeito que ele quer, e conforme a necessidade da sua igreja. Aquilo pra mim, assim, foi uma coisa tão legal. E a multiforme graça, de Deus. né? Tipo assim, o que eu tenho... tu falou perfeito, sabe o que tu falou? O que eu tenho, o outro não tem, o outro tem. Mas eu tava numa comparação gigante e não aceitando a minha identidade, o meu ministério, aquilo que eu tinha. E, sinceramente falando, hoje eu tenho convicção que eu sou uma pastora acolhedora, eu sou uma pastora do amor, das relações, que conhece um ao outro, ama fazer visita. Essa sou eu. Eu vou estar nos teus piores momentos, eu vou estar nos teus melhores momentos. E assim, no meu aniversário até, eu tive a honra assim, de receber um vídeo de uma das moças que a gente liderava em Palhoça, que hoje estamos na sede novamente, né? E ela disse assim, pastora, só passando aqui pra agradecer por estar em todos os meus momentos mais marcantes da minha vida. Daí ela fez um videozinho de uma trajetória do batismo, de não sei o quê. E eu chorei tanto, eu chorei litros, porque aquilo reafirmou aquilo que eu sou. E foi tão lindo, eu disse assim, uau. É isso. É um privilégio sagrado, né? E naquilo que Deus tem pra mim. Eu não quero que o outro tenha, eu quero que Deus tenha pra mim. Mas até a gente chegar nesse lugar, a gente apanha, apanha. Porque a gente vai deixando, né? As pessoas têm... Porque assim, o meu sapato talvez não vai servir no teu pé. Mas as pessoas têm a urgência, a necessidade que a gente tem que se encaixar no padrão. Né? E eu vivi muito isso quando eu comecei, porque quando eu fui para Biguaçu, a gente transicionou de igreja ali na pandemia. Eita. Então, é até bem legal falar disso, porque a gente precisa estar muito atento, né, pastora? Quando Deus diz vai, muitas vezes o chão não vai ter. Mas a gente tem que ir pela fé e ele vai colocar. Perfeito. Né? E ali na pandemia, a igreja que a gente estava, enfim, que eu amo de paixão, honro muito a vida, né, dos nossos antigos pastores, mas eles passaram por um momento muito difícil, assim, teve uma quebra, uma divisão na igreja, e eu sofri demais, assim, e eu fui para os pés do Senhor, porque pandemia, eu congregava no Estreito, morava em Palmas, então, assim, 40 e tantos quilômetros, a distância geográfica pesava
precisava muito, a questão da pandemia muito no online, a igreja passando por esse momento, a gente não tinha um pastoreio, né? E um dia eu fui para os pés do Senhor, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu sei de onde o Senhor me tirou e eu não quero voltar, mas eu preciso de um pastor, eu preciso de uma igreja, porque eu entendo que quando eu estou conectada ao corpo, eu tenho força. Porque se eu sou um pé sozinho, cortado, jogado, lançado fora, meu pé não vai conseguir chegar em nenhum lugar. Perfeito. Né? E aí eu fiz essa oração ajoelhada no meu quarto, no lado direito da cama. E quando eu tava orando, pastor, eu senti um vento assim entrando pela janela e eu senti medo. Olha só. Gente, eu senti medo. E eu levantei e falei, ai meu Deus, misericórdia, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Sem entender. E tal, toquei. E aí, nesse meio tempo, tem uma cunhada que ela começou a ter crise de ansiedade e tal. E ela ouviu falar do pastor Michel. E ela falou, tu não me leva lá numa igreja em Biguaçu? Que eu ouvi falar de um pastor, eu queria ir no culto dele, porque eu creio que Deus tem alguma coisa pra mim lá. Eu falei, levo. Mas, tipo assim, nessa altura eu já tava meio que desacreditada de igreja. Pra ser bem sincera. Rasgando aqui meu coração. Sim, perfeito. Quando eu entrei na igreja, era a época da pandemia, as cadeiras elas eram afastadas, então tinha um número X. Entrou, não entrou, acabou a vaga. Vai pro online. E a gente entrou... O portão fechou, o pastor Maurici falou, agora não entra mais ninguém, tem um lugar para vocês. Ele colocou a gente lá na primeira cadeira, as duas últimas na frente. Ali eu já fiquei brava com Deus. Eu falei, ai Deus, eu não acredito. Eu queria me esconder e tu me coloca bem na frente. Tipo assim, Deus, hello, eu só vim acompanhar ela. E aí quem prega? Profeta Gilberto. Eita. Nunca tinha visto na vida. E profeta pra lá, profeta pra cá. Eu disse, ai meu Deus, que... Tava assim. Eu olhava para aquelas luzes, eu pensava, meu Deus, olha só que empresa rica que é essa igreja. Eu pensava, sim. Nossa, que show, que entretenimento, é isso que o povo gosta. Porque eu tava muito ferida. Sim. Porque como houve a quebra na nossa antiga igreja, eu deixei que Satanás, ele colocasse fermentasse meu coração, trazendo em verdade que a igreja era só mais um negócio, que os pastores não tinham compromisso, enfim. Muitas pessoas estão feridas assim. E eu entrei lá assim. E aí, gente, o que aconteceu? Eu vou contar pra vocês. Eu lá, ele pregando, de repente ele pede pra que eu... Pra ficar em pé, você aí e tal. Aí a gente dá aquela olhada pra trás pra ver se é a gente mesmo, né? Tipo, você aí, oi. E aí ele apontou, era eu. E aí eu fui. E ele falou, olha, eu, Senhor, enfim, assim te diz o Senhor. Não lembro, eu tive uma visão e tal. Eu entrei por uma porta. Eu não entrei nem na primeira nem na segunda, eu entrei na terceira. E ali eu te vi orando no teu quarto, piriri pororó. E enquanto ele falava, entregava essa palavra, eu já pensava assim, qual é a casa que não tem 3 portas? Qualquer casa tem no mínimo 3 portas. A minha racionalidade e ele ali. E te vi ajoelhada no teu quarto. Eu pensei, qual é o crente que não ajoelha e ora? Até o mais fraco, no momento, sei lá, difícil, vai pra oração. Até um ateu. O avião tá lá caindo, meu Deus, me salva, faz alguma coisa, né? E aí eu pensei, não, isso aí é profeta... Pastor Gilberto, me perdoa. Eu julguei o Senhor, mas aleluia. Aqui, ó. E aí, enfim, ele entregou a palavra dele, disse, a partir de hoje o Senhor fecha uma porta, ele tá abrindo uma nova janela, aqui é o teu lugar, o Senhor te trouxe pra cá. E aí eu pensei, qual é o pastor que não vai querer uma ovelha nova? Perfeito. Ele quer o meu dízimo, ele quer a minha oferta, tudo isso, ele orando e a minha cabeça aqui, ó. E aí ele disse assim, e para não restar dúvidas, a sua coxa é branca de rosas vermelhas. E era a coxa da minha cama. Caramba, muito específico. Daí ali eu entendi que era o Senhor falando comigo. Aleluia. Pra não haver dúvidas. O Senhor falou, nossa, tá teimosa, né, filha? Eu tô aqui, eu te atraí, eu tô usando um homem de Deus pra falar e você não tá entendendo, então pega essa, né? E ali naquele momento eu entendi que ali era o nosso lugar. Mas como, né, nem tudo é perfeito, eu falei pro meu marido, ele falou, vamos lá ver como é que é essa igreja. Aí eu disse, vamos lá, tal, né?
Fomos no domingo, o pastor Michel na porta, ele disse, nós orávamos por vocês. Uau. E não sei o que. A minha racionalidade, eu pensei, qual é o pastor que não vai falar isso, né? Ele quer o meu dízimo. Tenho certeza. E aí ele falou, vamos marcar um gabinete pra gente se conhecer e tal, né? Conhecer a família de vocês. E a gente marcou. E ali na conversa vai, conversa vem. Vocês são resposta de oração. E a minha cabeça, não. Resposta o de oração. aceleradíssimo. Todo pastor vai falar isso. Sim. E assim, muito incrédula. Eu não conheci o pastor Michel como eu conheço hoje. Eu não sabia, né? O pastor que ele é, a família dele, a pastora Letícia, né? O comprometimento que eles têm com a obra do Senhor. Eu não sabia o zelo, né? E aí, a gente tava lá, tal, e ele falou assim, vocês são pastores? Eu falei, não. Não. E ele... tipo assim, interessante. Já sei. Aí, pastor, a gente ligou para os nossos antigos pastores, que a gente honra, assim, a gente queria sair pela porta da frente, fazendo, né, a nossa saída, a nossa despedida da forma certa, né? Perfeito você falar isso. Inclusive, toda porta, seja emprego, seja a igreja, seja o que for, saia com honra, saia pela porta da frente. Não tem coisa melhor para um cristão, isso aí. Sair abençoado, né? Isso. Saber ouvir deles também, né? E a gente pediu nossa carta de recomendação. Nossa, quando eu li a carta de recomendação, eu chorei. Porque foi a certeza de que Deus estava ali, né? Ele finalizou aquele ciclo que foi tão importante. E eu sabia que era algo novo. Mas depois que veio essa carta e a gente desligou, pastor, eu entrei numa crise de choro. Porque foi nessa igreja que eu conheci o Senhor, que eu me batizei, que eu fiz o seminário, que eu fui enviada como missionária. Muita história. Apesar ali de ter sido muito intenso, mas eu vivi algo ali que eu nunca tinha experimentado, né? E eu falei, Deus, então tá, eu vou pra essa nova igreja, mas assim, agora eu não quero fazer nada. Eu já conheço conheço esse discurso. E aí Deus tá lá em cima, tá bom. É tu mesmo então. E aí eu falei, olha, Deus, o negócio é o seguinte, porque eu sempre fui muito franca com Deus, Pri. Sim. Sempre. Que bom. Eu escrevo cartas pra Deus e falo, Deus, é assim, 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 né? Não querendo nunca de forma nenhuma dizer pra Deus, querer, né? Mas é a questão de colocar teu ponto de vista, aquilo que você tá sentindo. Isso é na minha vida. Se eu não gostar, eu vou falar, olha, não gostei, não achei legal. Acho que é legal, né? A gente ser sincero. E eu fui sincera com Deus. Eu falei, olha, eu vou pra essa igreja, mas assim, eu quero sentar no último banco, eu quero entrar muda, sair calada. Gente, eu fiz isso. Me coloca uma capa de invisibilidade, Senhor. Não quero servir nenhum ministério. E na época eu dava aula ainda, assim, pedagoga. Então, assim, gente, Ministério Kids era servindo em todas as escalas, assim, sem folga, né? É aquela coisa frenética. Precisou, sei lá, na mídia, tô lá também. Precisou. Mil e uma, Bombril. Eu falei, agora, de Bombril, eu quero ser invisível. E aí, beleza, isso foi de manhã. Eu falei assim, mas Deus, assim, eu só quero uma coisa, uma amiga. Ou uma mulher de Deus, porque eu quero ser cuidada. Eu falei, eu tô chegando destruída, então assim, eu não quero me abrir com ninguém, mas uma pessoa eu preciso de seja uma líder, uma pastora, eu preciso de alguém que cuide do meu interior. Isso foi de manhã. À tarde, a pastora Letícia me ligou. Eu nunca tinha falado com ela na vida. E a pastora Letícia é uma pessoa mais assim, fechada, né? Ela não é. E tem muita demanda também. Isso, né? muita demanda. Ela é esposa de um pastor que tem uma igreja grande. Os dois estão liderando, né, um rebanho que exige muita responsabilidade. E ela me ligou, daí o primeiro sentimento que me veio foi assim, meu Deus, como é que ela sabe quem eu sou? Sim. Daí ela disse, olha, eu preciso marcar um café com você, não sei o quê. Daí eu falei, meu Deus, ela sabe o meu nome. E quer um café ruim. E aí, e a gente acabou marcando um almoço em família. E quando ela chegou, assim, foi muito engraçado. Porque hoje a pastora Letícia, pela graça de Deus, né, pela glória de Deus, ela aceitou o chamado dela também como pastora, mas na época ela não estava pastoreando ainda, né? Ela estava fora, ela estava nos bastidores, ela estava escondida, ela estava tentando se esconder. Sim. E ela disse, olha, oi, tal, paz, e os nossos maridos foram lá para a área da cozinha, ficou eu e ela na sala. Ela falou assim, olha,
Deus me mandou te contar algo que é muito íntimo meu, só o meu marido sabe, e ele disse que eu preciso falar pra você. Na hora que ela falou isso, eu entendi assim, ela é amiga, porque... E daí Deus falou, ela é amiga. Porque ela vai abrir o teu coração pra te ter certeza que ela é a pessoa que você vai abrir o teu. Uau. Então, imagina... Gente, quando ela falou isso, eu comecei a sofrer, eu disse, meu Deus, como assim? Como que eu vou lidar com tudo isso, né? E ali a gente estabeleceu uma aliança e a gente começou a conversar, pastora, como se eu já conhecesse ela a minha vida inteira. Sim. Foi assim, algo... Conexão de alma mesmo, uma loucura. Foi. E aí ela falou, olha, a gente vai começar o Ministério de Mulheres, queria que você estivesse comigo e tal. E aí... Não deu nem tempo de eu ficar no banco. Eu sabia que o final dessa história seria assim. Não deu nem Eu tempo. sabia. E ali começou. Então, assim, quando E Deus... que bom, ele... né? Que não deu tempo. Que bom, que bom. E aí, nesse meio tempo, fui sendo, obviamente, trabalhada. Porque daí o inimigo, ele vai também querendo tirar a gente do propósito, né? Mas estamos aí, resistindo, firmes e fortes. E é um trabalho lindo que está sendo feito. E eu gostaria de ler o versículo que você separou Amém. hoje, que está lá em Romanos 12:2, que diz o seguinte. Ai, gente, eu amo esse versículo. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que esse versículo, pastora? Esse versículo, porque ele é o versículo da minha conversão, né? Antes de viver uma vida com Deus, antes de conhecer Ele, a minha vida não era boa, não era perfeita e não era nada agradável. Mas quando eu tive a minha mentalidade transformada pelo Espírito Santo de Deus, porque o que o mundo diz, né? Você vai dar errado. Eu sou filha de pais separados. Eu sou fruto do segundo casamento do meu pai, né? Eu cresci num ambiente muito dificultoso, assim, eu não tive uma vida financeiramente confortável. A gente passou muita coisa na infância. Então, eu tinha todos os motivos para ter dado errado, né? Mas Deus quis que eu desse certo. Então, contrariando, indo na contramão do mundo... Ele me encontrou. Aleluia. E ele mudou a minha mentalidade. Então, hoje, meu marido diz, né? A palavra de Deus diz que a gente precisa ser uma esposa sábia que edifica o lar. Quando eu casei, pastora, eu era tola, eu era, né? A insubmissa, eu tinha... E isso é muito forte falar aqui, porque às vezes a gente traz a nossa criação ideias e convicções feministas, né? E vamos de polêmica, né? Já no finalzinho soltar essa polêmica. Mas eu tinha pensamentos muito no sentido de que homem nenhum vai mandar em que mim. É isso que a gente fala, né? Que é mandar. Eu não vou depender de homem. E aí, quando eu casei, eu digo que o meu marido é o meu Boaz, né? Ele me dá muita segurança financeira, ele me dá segurança emocional, ele me dá amor, ele me dá atenção. Eu sei que eu tenho um pastor ao meu lado, né? Eu sei quem o meu marido é, ele é um homem de Deus. Então, eu achava que eu não merecia isso. Uau! Então, o Espírito Santo, ele precisou quebrar todo o meu entendimento, né? Tudo aquilo que o mundo tentou incutir, tudo que o mundo me ensinou de alguma forma, e eu fui transformada por essa renovação. Então, essa é a minha oração. Eu digo, Deus, eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida. E é isso que eu tenho. E é isso que eu prego, é isso que eu falo. Eu digo, olha, tua vida tá ruim, irmã. Deus tem a boa, perfeita e agradável. Vamos mudar essa mente, vamos tirar as escamas dos olhos, vamos permitir que o Senhor te lance, que o Senhor te mostre, porque é isso que o Senhor tem para nós, é uma promessa. Né? A gente só precisa tomar posse. E é muito interessante tu falar isso. Eu já vou finalizar, que já é a finalização, mas por trás dessas narrativas, né, dos ismos aí, feminismo, todos esses ismos, esses sofismas da vida, geralmente vem com essa questão do não merecer. E, gente, quando você encontra Cristo, você vai se sentir mais pequenininho ainda, menorzinho, e diz assim, Senhor, tu é tão grande, tu é tão bondoso, tu é tão maravilhoso, tão amoroso, eu não mereço esse amor. E aí é onde entra a graça dele sobre as nossas vidas, e diz assim, mas eu te escolhi, eu te remi, eu morri naquela cruz por você, e a partir de agora eu quero você andando ao meu lado, não porque você merece, mas porque eu te amo. Acabou. O amor dele, ele
tira todo esse não merecimento, toda a rejeição, tudo aquilo que a gente passou para viver os propósitos de Deus, que é bom, agradável, perfeito. É bom, agradável, perfeito. Que em nome de Jesus você viva isso nesse mês de maio. Quero te agradecer, pastora, por esse tempo de mesa tão gostoso. Que seja a primeira de muitas. Amém. Obrigada mais uma vez pelas conexões incríveis que você colocou aí no Tete a Tete, para que outras pessoas fossem edificadas. Amém. Obrigada. Parabéns por esse projeto, por se permitir ser usada. Amém. Porque eu tenho certeza que quando o teu marido te impulsionou, talvez você foi com medo, mas foi com medo mesmo, né? E olha onde Deus quer. Olha, eu creio que é só o começo de onde Deus vai te levar, né? Porque a internet, gente, ela é uma ferramenta poderosa de evangelização, né? Eu digo que esse episódio ele pode estar entrando agora numa sala de hospital, encontrando um coração que está aflito, pode estar entrando numa cadeia, na casa de uma mulher que está depressiva, que acha que não tem mais solução, porque uma mulher decidiu dizer, tá bom, essa ferramenta que o Senhor tem para mim, eis-me aqui. Então, que o Senhor possa te dar graça, sabedoria, vigor, estratégia, ânimo, renovo do céu sobre a tua vida, sobre a vida do teu marido. E eu creio que é só o começo. Em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Amém. Obrigada. E já pega pra você também, já toma posse aí também. Obrigada, pastora. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Obrigada aos nossos patrocinadores. E até o próximo Tete a Tete. Deus abençoe você. Cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Só em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu